Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 44. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Significado: o Dhanurveda, ou a ciência militar, foi ensinado por Dronacharya com todos os seus segredos confidenciais de atirar armas e controlá-las através de hinos védicos. A ciência militar grosseira depende de armas materiais, mas ainda mais refinada que esta é a arte de atirar as flechas saturadas de hinos védicos, que agem mais eficazmente que armas materiais grosseiras, tais como metralhadoras ou bombas atômicas. O controle é feito por mantras védicos, ou a ciência transcendental do som. No Ramayana se diz que Maharaj Dasharatha, o pai de Sri Rama, costumava controlar flechas apenas através do som. Ele podia acertar o alvo com suas flechas apenas por ouvir o som, sem ver o objeto. Assim, esta é uma ciência militar mais refinada que aquelas das grosseiras armas militares materiais usadas hoje em dia. Arjuna aprendeu tudo isso, e por isso Draupadi queria que Arjuna se sentisse agradecido ao Acharya Drona por todos esses benefícios. E, na ausência de Dronacharya, seu filho era seu representante. Esta era a opinião da boa senhora Draupadi. Pode-se argumentar: por que Dronacharya, um instrito Brahmana, deveria ser um mestre na ciência militar? A resposta, entretanto, é que um Brahmana deve tornar-se um mestre, não importa qual seja seu ramo de conhecimento. O Brahmana erudito deve converter-se em mestre, em sacerdote e em receptáculo de caridade. Um Brahmana fidedigno é autorizado a aceitar tais profissões. Verso 45. Ele, Dronacharya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa, Kripi, não se submeteu ao sati com ele, porque tinha um filho. Significado: a esposa de Dronacharya, Kripi, é irmã de Kripacharya, uma esposa devotada, que, de acordo com as escrituras reveladas, é a cara metade de seu esposo. É perdoada por abraçar a morte voluntária, juntamente com seu esposo, caso não tenha descendente. Mas no caso da esposa de Dronacharya, ela não se submeteu a tal provação, porque tinha seu filho, o representante de seu esposo. Uma viúva é viúva apenas de nome, se há um filho de seu esposo. Assim, em ambos os casos, Ashvatthama era o representante de Dronacharya, e por isso matar Ashvatthama seria como matar Dronacharya. Este era o argumento de Draupadi contra a morte de Ashvatthama. Verso 46. Ó pessoa mais afortunada, que conhece os princípios da religião, não é bom para ti que causes pesar a gloriosos familiares que são sempre respeitáveis e dignos de adoração. Significado: um leve insulto a uma família respeitável é suficiente para provocar aflição. Portanto, um homem culto deve sempre ser cuidadoso ao tratar com familiares dignos de adoração. Verso 47. Meu senhor, não faças a esposa de Dronacharya chorar como eu. Estou aflita pela morte de meus filhos. Ela não precisa chorar constantemente, como eu. Significado: por ser uma senhora boa e compassiva, Srimati Draupadi
não queria pôr a esposa de Dronacharya na mesma situação, de não ter filhos, tanto do ponto de vista do sentimento materno, quanto por causa da respeitável posição ocupada pela esposa de Dronacharya. Verso 48. Se a ordem real administrativa, sem restringir nem controlar seus sentidos, ofende a ordem dos Brahmanas e os enfurece, então o fogo deste furor queima todo o corpo da família real e traz aflição para todos. Significado: a ordem bramânica da sociedade, ou a casta ou a comunidade espiritualmente avançada, e os membros de tais famílias altamente elevadas eram sempre tidos em grande estima pelas outras castas subordinadas, a saber, a ordem real administrativa, a ordem mercantil e os trabalhadores. Verso 49. Suta Goswami disse: ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou plenamente as afirmações da rainha, que estavam de acordo com os princípios da religião, e eram justificadas, gloriosas, cheias de misericórdia e equidade, e sem duplicidade. Significado: Maharaj Yudhishthira, que era o filho de Dharmaraj, ou Yamaraj, apoiou plenamente as palavras da rainha Draupadi, que pediam a Arjuna para libertar Ashwatthama. Não se deve tolerar a humilhação do membro de uma grande família. Arjuna e sua família estavam endividados com a família de Dronacharya, porque Arjuna aprendera dele a ciência militar. Caso se mostrasse ingratidão para com essa tão benevolente família, isso não seria absolutamente justificado do ponto de vista moral. A esposa de Dronacharya, que era a cara metade daquela grande alma, devia ser tratada compassivamente, e não deveria ser afligida por causa da morte de seu filho. Isso é compaixão. Tais afirmações de Draupadi são desprovidas de duplicidade, porque as medidas devem ser tomadas com pleno conhecimento. Havia aí sentimento de equanimidade, porque Draupadi falara baseada em sua experiência pessoal. Uma mulher estéril não pode entender o pesar de uma mãe. Draupadi era a mãe, ela mesma, e por isso seu cálculo sobre a profundidade da aflição de Kripi era muito acertado. E era glorioso porque ela queria mostrar o devido respeito a uma grande família. Verso 50. Nakula e Sahadeva, os irmãos caçulas do rei, e também Satyaki, Arjuna, a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, filho de Devaki, junto com as senhoras e outros, todos concordaram unanimemente com o rei. Verso 51. Bhima, entretanto, discordou deles e recomendou que se matasse este réu, o qual, com um temperamento irado e sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem nem para ele, nem para seu mestre. Verso 52. Chaturbhuja, o de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como que sorrindo. Significado: o Senhor Shri Krishna tinha 2 braços, e o motivo pelo qual ele é designado como o de 4 braços é explicado por Sridhar Swami. Bhima e Draupadi mantinham pontos de vista opostos quanto à matança de Ashwatthama. Bhima queria que ele fosse imediatamente morto, ao passo que Draupadi queria salvá-lo. Podemos imaginar Bhima pronto a matar, enquanto Draupadi está impedindo-o. E para interceptar ambos, o Sr. Krishna revelou outros 2 braços. Originalmente, o primordial Sr. Shri Krishna revela apenas 2 braços. Mas em seu aspecto Narayana, ele manifesta 4,
Em seu aspecto Narayana, ele reside com seus devotos nos planetas Vaikunta, enquanto em seu aspecto original, como Sri Krishna, ele reside no planeta Krishnaloka, muitíssimo acima dos planetas Vaikunta no céu espiritual. Portanto, não é contradição chamar Sri Krishna de Chaturbhuja. Se necessário, ele pode revelar centenas de braços, como manifestou em sua Vishvarupa, mostrada a Arjuna. Portanto, aquele que pode manifestar centenas e milhares de braços, também pode manifestar 4 sempre que necessário. Versos 53, 54. A personalidade de Deus, Shri Krishna, disse: o amigo de um Brahmana não deve ser morto, mas se há um agressor, ele tem de ser morto. Todas essas regras estão nas Escrituras, e deves agir de acordo com elas. Tens de cumprir tua promessa à tua esposa, e também deves agir para a satisfação de Bhimacena e de mim. Significado: Arjuna estava perplexo, porque Ashvatthama tanto devia ser morto quanto perdoado, de acordo com diferentes escrituras citadas por diferentes pessoas. Como Brahmabandhu, ou filho indigno de um Brahmana, Ashvatthama não devia ser morto, mas ao mesmo tempo ele também era um agressor. E de acordo com as regras de Manu, um agressor, mesmo que seja um Brahmana, e o que dizer de um filho indigno de um Brahmana, tem que ser morto. Dronacharya era certamente um Brahmana no verdadeiro sentido do termo, mas foi morto porque se opôs no campo de batalha. Mas embora Ashvatthama fosse um agressor, ele se encontrava sem quaisquer armas de luta. A regra é que um agressor, quando está sem armas ou quadriga, não pode ser morto. Tudo isso eram certamente perplexidades. Além disso, Arjuna tinha de manter a promessa que fizera diante de Draupadi simplesmente para apaziguá-la. E também tinha de satisfazer a Bhima e Krishna, que o aconselharam a matá-lo. Este dilema se apresentava diante de Arjuna, e a solução foi concedida por Krishna. Verso 55. Somente então Arjuna pôde entender a intenção do Senhor através de suas ordens equívocas, e assim, com sua espada, ele cortou o cabelo e a joia da cabeça de Ashvatthama. Significado: é impossível levar a cabo as ordens contraditórias de diferentes pessoas. Por isso, Arjuna escolheu um meio termo com sua aguda inteligência e separou a joia da cabeça de Ashvatthama. Isso foi como cortar-lhe a cabeça, e não obstante, a vida dele foi salva para todos os propósitos práticos. Aqui se indica Ashvatthama como 2 vezes nascido. Certamente ele era 2 vezes nascido, mas caiu de sua posição e, portanto, foi devidamente castigado. Verso 56. Ele, Ashvatthama, já perdera seu lustre corpóreo devido ao infanticídio, e agora, sobretudo, tendo perdido a joia de sua cabeça, ele perdera ainda mais força. Assim, ele foi desamarrado e expulso do acampamento. Significado: sendo desse modo insultado, o humilhado Ashvatthama foi simultaneamente morto e não morto pela inteligência do Sr. Krishna e Arjuna. Verso 57. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência são as punições prescritas para o parente de um Brahmana. Não há preceito para matar o corpo. Verso 58. Depois disso, os filhos de Pandu e Draupadi, cheios de pesar, executaram os devidos rituais para os corpos mortos de seus parentes. Neste ponto,
encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 7º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado O Filho de Drona é Castigado.